Olá, pessoal. Esse é o Mais Podcast do Hospital Almudim, que agora vai ser semanal, então vocês vão ter informações atualizadas passando pelo nosso corpo clínico todo. Tá? Hoje nós vamos conversar com a Paula, com a doutora Paula e o doutor Henrique, que faz parte do nosso hospital, que são excelentes profissionais. E antes de nós começarmos, eu queria mostrar para vocês o nosso livro que foi lançado, que é A Vida de Tentante. Essa é a saga de várias pacientes nossas que fizeram a sua caminhada procurando o seu bebê e relataram todas as partes realmente de sofrimento, às vezes que elas caíram, às vezes que elas choraram, às vezes que elas se alegraram, algumas tiveram sucesso, outras não. Esse livro pode ajudar muito vocês na sua caminhada. Entre em contato com o hospital ou com a EG e peça o seu exemplar. E hoje nós resolvemos discutir um tema que muitas pacientes têm pedido e têm ficado um pouco perdidas a esse respeito, né? Porque quando chega num ponto que nós vamos partir para uma fertilização in vitro, nós vamos deparar com um tratamento talvez mais caro dentro da reprodução humana. Esse é o tratamento que onera mais o casal, tanto emocionalmente quanto financeiramente, né? E quanto custa um tratamento de fertilização in vitro, né? Então vamos começar com a doutora Paula, ela vai dar uma explicação mais ou menos. Nós temos uma proibição de ético, que nós não podemos falar em valores especificamente, né? Mas mesmo assim vamos falar de uma forma clara que vocês possam entender como funciona a maioria das clínicas. Doutora Paula, por favor. Eu vou falar principalmente como funciona aqui na Mater Baby, porque as clínicas, na verdade, cada uma tem o seu protocolo, né? Algumas trabalham com pacotes, não é a forma que nós fazemos. Porém, existem alguns custos. Um tratamento de fertilização in vitro, que depois o Dr. Henrique vai explicar um pouco mais sobre isso, mas que entra ali medicamento, parte de laboratório e a parte de honorário. E quando a gente fala parte de honorário, honorário médico, honorário de enfermeira, de todo mundo que está trabalhando para que a gente consiga esse sonho aí da maternidade. Aqui na clínica especificamente, a gente gosta de fazer tudo por etapa, porque daí a gente vai personalizar o tratamento daquele casal. Então a gente sempre fala, olha, a primeira etapa é medicamento, e esse medicamento vai ser o necessário para a sua resposta, para o que a gente quer tentar atingir. Obviamente que uma paciente jovem que está indo para uma fertilização, às vezes por um fator masculino, que tem uma reserva ovariana boa, vai usar menos medicamento do que uma paciente mais velha e que tem lá seus 40 anos com uma reserva pior, que vai usar muito mais medicamento. Esse medicamento é a primeira etapa. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com uma paciente que tem uma reserva muito baixa e essa paciente não responde ao medicamento, então ela para ali no tratamento e ela não gasta além daquilo. Agora, se ela respondeu, então a gente vai para uma segunda etapa, que vai ser a parte de laboratório, realmente, né? Vem um anestesista, vai pegar a veia dela, vai sedar ela, a gente vai para a coleta, então ali entra pipeta, placa, meio de cultura, laboratório, vai entrar todo esse custo. Vamos supor que é uma paciente, novamente, que tinha ali 1 ou 2 folículos, mas não tem nenhum óvulo bom, então ela parou o tratamento ali e não vai gastar além daquilo. Obviamente que se tiver, então nós vamos para uma terceira etapa, que é a transferência, que vai entrar o terceiro custo. E quando a gente faz um tratamento, a gente também tenta buscar alguns objetivos, né? O número de óvulos para que a gente possa trabalhar de forma adequada. Então, durante o tratamento, a gente consegue ver se essa paciente vai se beneficiar de um duplo estímulo ou não, se dá para fazer uma transferência fresca ou se eu preciso congelar. E daí a gente vai personalizando e vai entrando os custos conforme as coisas vão acontecendo. Mas esses custos, às vezes, são muito parecidos entre uma clínica e outra. O que vai diferenciar é o momento que é cobrado. E daí, acho que o Henrique podia comentar um pouco sobre isso, né? Dos custos que realmente... Exatamente. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, doutora Paula, doutora Almudim. Nós somos aqui da equipe da Mater Baby. O que a doutora falou é muito importante e isso tem que estar muito claro na cabeça de todos os pacientes que nós recebemos aqui na clínica. Como a doutora falou, não existe uma receita de bolo. Os pacientes não são iguais, né? Eu acho que justamente a chave do sucesso no tratamento de fertilização in vitro
é não padronizar, e sim personalizar. Então, cada caso é um caso. Tem pacientes que, por exemplo, têm ínfima reserva ovárica, vão ter que fazer várias estimulações, como a doutora bem falou, e outras que têm uma reserva ovariana excelente. Por exemplo, eu tive um caso aqui, mês passado, que foi absurdo. Eu estimulei a mulher por 6 dias, uma paciente que tinha ovário policístico severo, com uma dose ínfima de hormônios, e essa paciente foi para a coleta com 6 dias de medicação e nós tivemos mais de 15 óvulos maduros, né? Claro, ela é uma exceção e não uma regra, mas essa paciente, obviamente, ela gastou muito menos de medicação do que uma paciente que tem que fazer 2, 3, 4 estimulações por uma reserva ovariana ínfima, que nem a doutora falou. Nesses tratamentos, especificamente, figuram 3 momentos em que a paciente vai gastar, vai investir do ponto de vista monetário para a realização do tratamento. O primeiro é com medicações, que a doutora bem disse, que é o que eu estou falando agora. O segundo seria com laboratório e terceiro com a transferência embrionária. O que o pessoal da Mater Baby, da parte da diretoria propriamente dita, realizou, que é fazer por etapas, na minha percepção, também é a maneira mais justa de se fazer. Porque, analisando, por exemplo, um casal que se submete numa clínica, por exemplo, a um tratamento de fertilização in vitro, onde é cobrado um pacote, e uma paciente tem uma baixa reserva ovariana e nem sequer, por exemplo, chega a ter uma transferência embrionária, não faz muito sentido que essa paciente arque do ponto de vista monetário com um tratamento inteiro, quando comparado a uma paciente que realizou até 2 ou 3 transferências embrionárias. Então isso não é tão justo. Então, fazer esse tratamento individualizado e a parte do investimento financeiro, propriamente dito, também segmentado, me parece a atitude mais adequada e é o que a gente recebe aqui na clínica. Claro, a gente sempre tenta otimizar. A parte dos medicamentos, propriamente dito, existe alguma maleabilidade. A gente pode, por exemplo, utilizar medicamentos de depósito, que a gente usa aqui em determinadas circunstâncias, Elonva, que é um medicamento que tem um baixo custo, mas ele tem um público específico para ser utilizado. A Minifiv, que é uma estratégia que muitos pacientes perguntam no Instagram da clínica, que ela é uma estratégia que pode sim ser utilizada. Tem trabalhos que mostram que utilizar medicamentos via oral junto com medicamentos injetáveis podem trazer benefícios, essa mínima estimulação, mas para um público selecionado. Às vezes, você pegar e, por exemplo, economizar, entre aspas, com medicamentos, pode até onerar mais o tratamento. Por quê? Porque você pode não atingir êxito com uma tentativa e ter que fazer todo o processo novamente. Então, às vezes, o barato, entre aspas, sai caro, porque a paciente vai ter que fazer outra fertilização. Agora, cada caso é um caso, provavelmente dito. Você tem que fazer uma avaliação bem apurada do caso. Às vezes, um conceito que não fica bem claro para a cabeça dos pacientes é óvulo, probabilidade de embrião e de nenê. Então, eu tenho que ter uma quantidade grande de óvulos. Isso é fato. Alguns trabalhos mostram aí que se você tiver mais que 28 óvulos, também você tem uma taxa de gravidez diminuída, daí, porque a gente já não sabe exatamente a relação causa-efeito, se a paciente que dá muitos óvulos é uma paciente com ovário policístico, e essa paciente... Cai a qualidade do óvulo. Exatamente, cai a qualidade do óvulo pela parte metabólica, né? A gente sabe que as mitocôndrias ali, que é a parte metabólica do ócito, que é o óvulo, né? Não consegue gerar embriões de boa qualidade. Mas essa expertise do médico entre achar o equilíbrio entre dose e quantidade de óvulos para conseguir ter um recém-nascido vivo em casa é importante não só para o êxito, mas também do ponto de vista financeiro. A outra coisa importante é que nós aqui na Mater Baby, quando nós visualizamos um casal, nós não enxergamos esse casal com um tratamento de infertilidade somente para ter um filho. Nós sempre tentamos planejar a família desse casal, ajudar nesse planejamento, né? Então, um casal jovem hoje, nós sabemos que normalmente eles vão querer 2 filhos. Esse é o usual, né? Às vezes tem outros casais que são situações diferentes, que são descasados, já têm filhos de outras relações. Então, às vezes é um filho, né? E qual é o objetivo? Tá? Como que você pode fazer o menor custo com o maior benefício possível? Isso que é importante. Então, essa personalização é tão importante que, por exemplo, uma paciente acima de 37 anos ou com reserva ovariana muito baixa, nós sabemos que mesmo a gente fazendo um estímulo muito bom nela, ela talvez vai dar um número de óvulo muito pequeno. Então, provavelmente, ela vai fazer um segundo estímulo. Tá? Qual é o melhor horário para fazer esse segundo estímulo? Quando a gente engloba o segundo estímulo dentro do primeiro estímulo, fazendo uma coisa que se chama dual stim, né? Nós conseguimos baratear muito a medicação, pegar o efeito rebote do primeiro tratamento, né? E ela tem um benefício muito grande. Porque se ela faz um estímulo hoje,
e ela tem um resultado que não foi muito bom, e vai fazer um outro estímulo daqui mais 2 ou 3 meses, ela começou tudo do zero novamente. Então, ela vai ter um custo muito maior. E essas vendas de pacotes é que nós temos que tomar muito cuidado. Nós estudamos todas as possibilidades a respeito disso também, se seria correto oferecer esse tipo de proposta, e nós nunca gostamos, porque a primeira pergunta que você tem que fazer para o serviço que você está é qual é a taxa de sucesso da fertilização de vocês. Hoje, as boas clínicas estão oscilando entre 45% e 55%, às vezes chega um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Bom, para arredondar 50%. Então, quer dizer, se eu fizer um pacote em 10 pacientes para fazer 3 tentativas, isso significa que 5 engravidaram e pagaram por 2 tratamentos que elas não precisavam ter pago, né? Então, não tem sentido. Se a taxa de gravidez fosse 10, 15, 20%, como era antigamente, até se pensaria nesse tipo de possibilidade. Mas hoje em dia não cabe. Isso é uma maneira errônea de avaliar e fatalmente ela vai gastar mais do que ela imagina durante o processo, ou do que ela precisa. É que às vezes ela se pega por alguma informação de Instagram, que isso é muito comum, né? É muito comum as pacientes fazerem mais de uma tentativa, 1, 2 ou 3, então já vou fechar um pacote logo, porque eu fico segura que talvez vai dar certo. Vocês têm essa sensação também? A gente percebe que muitas pacientes falam que quanto maior a quantidade de tentativas ali, né, maior a chance de levar o bebê. E, na verdade, o que aumenta a chance do bebê realmente é uma quantidade maior de óvulos. Só que daí entra essa parte da medicação, que é muito importante. A gente sabe que se fizer um bom estímulo, a gente conseguir colher uma boa quantidade de óvulos, e que é um momento ali da fertilização que é muito crítico, que as pacientes sofrem, para saber, porque está injetando medicamento, elas ficam ansiosas para saber se vai ter essa resposta ou não, é um momento mais delicado. Então, se a gente conseguir fazer um estímulo e já atingir uma quantidade de óvulos boas, que dá para a gente guardar, inclusive, para outros tratamentos, é o ideal de, às vezes, eu usar pouco medicamento, colho ali 4, 5 óvulos, e faço isso inúmeras vezes, voltando do zero. Então, acarreta ali um sofrimento maior. E, na verdade, não é a quantidade de números de fertilizações, mas a quantidade de óvulo que se colheu. Exatamente. É isso que vai aumentar a probabilidade dessa mulher levar o bebê ou não. Exatamente. Tem uma outra estratégia que a gente tem lançado mão aqui na clínica que nos auxilia, e auxilia muito os casais que às vezes não têm uma condição socioeconômica tão favorecida que propiciem múltiplas tentativas de fertilização in vitro, que se chama doação compartilhada. A doação compartilhada consiste basicamente num casal de uma paciente que vai se submeter à fertilização in vitro. E ela tem, de fato, uma boa reserva ovariana, ela tem uma quantidade de óvulos razoável que propicie a ela uma possibilidade real de ter um bebê, e ela se submete a uma estimulação ovariana, ela, desde que cumpra os critérios dos quais a gente tem aqui na clínica, ela doa uma parte desses óvulos no ato também de amor. Veja que a paciente vai ajudar alguém que já não tem óvulos, essa outra paciente que vai receber de maneira anônima esses óvulos doados, ela arca com uma parte do tratamento dessa doadora. Então ela tem 2 incentivos. O primeiro incentivo é do ponto de vista monetário e financeiro, porque a paciente que vai receber os óvulos vai pagar pelo estímulo, porque ela não vai estimular a si própria, então ela estimula outra paciente. E ela tem um outro incentivo que é do ponto de vista psíquico, que ela vai estar ajudando alguém que já não dispõe de óvulos. É claro que essa paciente tem que ter boa reserva ovariana, ela tem que ser jovem, tem que ter teste genético normal, que a gente chama de cariótipo, né? Essa paciente não pode ter síndrome dos ovários policísticos, como a doutora bem falou, porque cai a qualidade desses ovos, mas essa é uma estratégia que também a gente tem usado muito, né, doutor? Sim. Existem várias estratégias, tá? O importante, que a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês, é que não existe muito milagre. Nós estamos amarrados nessas variáveis e nos custos reais das clínicas que estão trabalhando em alto padrão, são muito semelhantes. Não interessa se é aqui, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar, é muito, muito próximo. Às vezes usam de artifícios de apresentar o orçamento de uma forma diferente, que às vezes leva a uma interpretação errônea. Por exemplo, a outra coisa que nós preferimos por fase é por achar ele realmente mais justo. Uma paciente que ela fez uma tentativa de fertilização in vitro, teve um número que não é adequado de óvulo, é pequeno, tá? E foram fertilizados, e foram transferidos, e não sobrou para congelar. Então não é justo que ela passe a taxa de congelamento,
simplesmente porque não houve. Isso dentro de um pacote já está implícito, se você tenha ou não. Exatamente. Né? Então, quer dizer, aquelas pacientes que não necessitam disso, elas estão sendo penalizadas. Algumas, talvez, tudo bem, elas estão, não, para mim valeu a pena porque eu tive. Mas, no geral, se você trabalha com uma taxa de gravidez em torno de 50%, 55%, a maioria está sendo penalizada. Não há muito milagre. A outra preocupação que as pacientes têm é a respeito de convênios, né? Puxa, eu pago um convênio há tanto tempo e a hora que eu vou utilizar, eu tenho dificuldade em utilizá-lo. Não é que você tem, o convênio vai te dar direito a uma consulta, provavelmente, se o médico for credenciado pelo seu convênio, e você utilizar o convênio para fazer toda a gama de exames que estão envolvidos nesse processo. Isso é legal, isso pode ser feito. O resto, nenhum convênio paga. Então, quer dizer, a diferença de você ter convênio ou não ter convênio, em termos financeiros, não vai ser muito significante. Então, vai ser o preço de uma consulta no máximo. Né? Então, não é isso que vai fazer a diferença. Então, quando você vai escolher a sua clínica ou o seu médico, você tem que escolher por critérios de pesquisa mais sérias, não só Instagram. Pesquisa o médico o currículo dele, de onde ele veio, a formação dele, né? Nós nos orgulhamos muito da equipe que nós temos. Tá? São pessoas altamente capacitadas, a maioria com mestrado, doutorado. O doutor Henrique passou pela Espanha, que é um dos maiores serviços do mundo, né? E trouxe uma bagagem muito grande. Então, é um ganho muito grande para o hospital. A doutora Paula também, ela fez ginecologia, você precisa primeiro para depois fazer a reprodução, a maioria de nós, né? Então, esse tipo, preço é uma variável que tem que ser encarada com muito cuidado e você não deve escolher o seu médico ou a sua clínica pensando só no preço, tá? Então, pense primeiro no sucesso, na taxa de gravidez, o que o serviço pode te oferecer, porque isso vai impactar sem sombra de dúvida. Vocês concordam? Sem dúvida, né, Paulo? Na verdade, esse bom senso que os pacientes têm que ter, né? Procurar um profissional que já tem história, um profissional que estuda, que trabalha, que publica, que tenha empatia, que entende o casal. Às vezes, o que o doutor falou, eu já tive muitos pacientes que falaram isso para mim, que às vezes, a maneira de demonstrar o orçamento de uma clínica já tem um viés embutido ali tão grande que, às vezes, o paciente acha que está tendo um benefício, porque está fazendo um tratamento mais em conta, por exemplo, mas, na verdade, nem é. Na verdade, é a maneira de interpretar a informação. Porque às vezes o casal chega e fala assim, mas a fertilização lá custa X. E a hora que você vai ver, esse valor está só vinculado à parte de laboratório. Não está com a parte do medicamento, não está com a parte do médico ali de fazer a estimulação, controle, ultrassom. Isso no fritar dos ovos sai a mesma coisa ou até mais caro. Tem pacientes, já aconteceu comigo aqui, seguramente com vocês que já estão atuando aqui há mais tempo que eu, né, em Maringá, de pacientes que se submeteram, por exemplo, em outras cidades, em outros estados, vão fazer fertilização in vitro porque acham que vai sair mais em conta do ponto de vista financeiro e não levam em consideração, por exemplo, os dias que ela está se ausentando do trabalho, a viagem, medicamento e, na verdade, às vezes sai até, do ponto de vista monetário, mais oneroso. Né? Tem pacientes que fazem, por exemplo, fertilização in vitro em outras cidades, São Paulo, sobretudo, e retornam a fazer o segundo, terceiro ciclo de fertilização aqui conosco. Hoje eu atendi um caso de manhã que foi assim, uma paciente que fez uma fertilização lá, e daqui de Maringá, fez em São Paulo, e agora não teve êxito lá, fez mini-FIV, retornou para fazer o segundo estímulo, o paciente aqui de Maringá, ela falou, se eu soubesse, tivesse feito os cálculos, era muito mais viável eu ter realizado a fertilização com vocês, mas a maneira talvez como é apresentada, os orçamentos acaba causando uma certa confusão. E o que é importante, que a gente também fala, é que aqui a gente tem tudo, né? Então, todo o estímulo é feito aqui, a gente faz os ultrassons de controle, que eu acho que é importantíssimo, porque isso vai acarretar no sucesso. Então, assim, às vezes, quem está fazendo ultrassom, a gente vê o folículo ali com uma diferença de 1 milímetro, 1,5 milímetro para o dia do gatilho. Isso vai ser importante no dia da coleta, em relação à qualidade ossária. O hospital, é aqui que a gente faz a coleta, é aqui que está o laboratório que é feita a fertilização. Nós temos todas as tecnologias, então, de ICSI, de avaliação genética por PGTA, congelamento, tudo é feito aqui, então a paciente não tem que ir de um lugar para o outro, é tudo aqui. Que eu acho que isso daí também é importante. E sem contar que nós somos um dos serviços pioneiros no Brasil, né? Nós temos mais de 40 anos de evolução. Nós não começamos ontem, nós começamos na década de 80, naturalmente, que
tanto a Paula quanto o Henrique e outros profissionais vieram aderindo e se juntando, enriquecendo a nossa equipe, né? E uma coisa muito importante que nós estamos focados é no casal para levar o bebê para casa, tá? Então, nós temos situações, às vezes, que como não pode ser padronizada, tá? E é muito comum, às vezes nós chegamos no momento, correu aparentemente tudo razoável, mas no momento da transferência nós vemos que tem um embrião de baixa qualidade. Esse embrião de baixa qualidade não quer dizer necessariamente que ele não tenha chance de viabilizar uma gestação, né? E nós percebemos que é um casal que está lutando com muita dificuldade. Então, é muito comum, às vezes, nós falarmos para o casal, nós vamos transferir o embrião, você vai pagar só a nossa despesa, ou às vezes não paga, tá? E nós vamos aguardar você fazer o teste de gravidez. Se você engravidar, você paga. Bom senso, né, Elton? É bom senso, né? Então, você, infelizmente, com essa qualidade de embrião, não está na melhor expectativa dos 50% a 55% de taxa de gravidez. Você está em 10% ou 15%. Naturalmente, nós sentimos isso também. Então, e nós, para ajudarmos o casal voluntariamente, isso é uma decisão nossa. Nós, geralmente, não cobramos ou cobramos só o custo do que usou ali e vamos aguardar você engravidar. Você engravidou, é justo que você pague o honorário de todo mundo, se você não engravidar. Então, que esse dinheiro sirva para complementar o seu orçamento e se preparar para uma nova tentativa. Isso é muito comum a gente fazer. E quantas vezes aquele embrião que a gente achava que tinha menor probabilidade foi que deu o bebê saudável em casa? Eu tive um caso aqui que nós comentávamos, né, que a vantagem também da Mater Baby é que nós, profissionais, eu, Paulo, Dr. Gilberto, Dr. Moacir Rafael, a gente tem uma comunicação muito próxima, então a gente compartilha dos nossos casos, porque, sem dúvida, isso eu vi na Espanha também, vi em outras clínicas do Brasil, que são clínicas sérias, que não é clínica de brincadeira, que sem dúvida, 2, 3, 4 profissionais que estão engajados e com o mesmo objetivo, que é aumentar a taxa de gravidez, aumentar a taxa de sucesso de uma fertilização in vitro, pensando junto, eles se ajudam. Então, a gente sabe de cada caso, a gente compartilha casos, né? E teve um caso especificamente de uma colega médica que eu acabei fazendo fertilização e nós conseguimos 3 embriões, transferimos 2 embriões de excelente qualidade, a paciente não teve sucesso, nós não conseguimos ter bebê. Então, sobrou um embriãozinho com uma qualidade muito baixa, né? Um embrião que estava na classificação inicial, um embrião, acho que, se eu não me engano, era de dia 6 de evolução. Estava em módulo, inicial. O embrião. Devagarzinho. Isso, o estágio de desenvolvimento embrionário, ele se dá a partir de dias e da parte celular e metabólica do embrião. Então, esse embrião, ele estava no dia 6 de vida, se eu não me engano, posso estar equivocado, mas se eu não me engano, no dia 6, ele tinha o desenvolvimento de dia 3, 4. E daí eu conversei, né? Nós sempre estamos conversando, a gente toma café, discute o caso. Eu falei, olha que situação, né? Uma colega médica, eu fiz tudo que eu podia, cada detalhe. Eu suplementei vitamina, a doutora Paula fez estereoscopia para certificar que o útero estava em condições de receber o embrião. E agora não sobrou esse embrião. E a gente conversou e falou assim, não, vamos fazer com que essa paciente se sinta mais confortável, acolhida, né? A gente fez a transferência e essa paciente falou, claro, nessa modalidade que o doutor falou, não foi cobrado. A paciente arcou apenas com os custos, se eu não me engano, ou nem sequer os custos nem os custos, e eles falaram para mim, falaram, o nosso sonho é vir aqui e pagar essa transferência. Isso foi, acredito que um mês passado ou no retrasado, né? E a paciente me ligou, aí emocionada, que tinha tido um beta, a gente fez ultrassom, acompanhou ela, já recebeu alta e está fazendo pré-natal. Então, situações como essa mostram que o objetivo aqui da Mater Baby não é fazer ciclos, é estimular e fazer transferência. Nosso objetivo é ter um nenê. Nosso objetivo é que o casal realize o sonho. Planejamento familiar. Família. O importante é salientar que o Hospital Umdim não é um serviço de fertilização in vitro, é um serviço de reprodução humana. Então, nós oferecemos todas as técnicas envolvidas no processo de facilitar a reprodução de um casal. E é muito comum, às vezes, os casais virem para fazer uma fertilização, como já aconteceu comigo, com a Paula, com o Henrique também, né? E a gente fala, não, espera, nós temos que primeiro arrumar o seu metabolismo, arrumar o seu corpo, para depois tentar, e nesse arrumar, ela engravidar espontaneamente, né? Todo detalhe é importante, né? Várias vezes. Cada detalhe é importante. A doutora Paula fez uma pós-graduação nessa parte de
de reposição vitamínica, metabólica, né? E a gente faz sempre esse apanhado, discute dose, quanto que a gente pode melhorar. Às vezes a gente está preparando a paciente para fertilização in vitro, ter mais êxito, e ela volta gestante, né? Isso está se tornando cada vez mais comum, né? Graças a Deus. Bom, nós estaremos aqui uma vez por semana, tá, para trazer informações que realmente sejam interessantes a todos vocês. Vocês podem, através do nosso blog, podem, através dos nossos canais de mídia social, sugerirem temas, tá? Porque nós queremos muito usar essa ferramenta para nos aproximarmos cada vez mais das nossos pacientes ou dos pacientes que precisam ser humanizados, precisam ser recebidos com carinho, com paciência, e isso é muito importante, porque nós sabemos o custo emocional. Por causa disso que nós fizemos esse livro. Não deixe de ler esse livro. Inclusive, a nossa empresa, que é a Região Mudim Educacional, editou, pagou e doou para uma entidade de caridade. Quer dizer, não é nosso, porque foi um esforço de pacientes e do hospital para trazer informações seguras que ajudem nessa jornada. Então, a sua jornada, nós somos, na realidade, um trem em movimento, oferecendo as nossas portas abertas para que vocês todas entrem e fiquem o menor tempo possível e desçam contentes com o seu sucesso. Muito obrigado, um abraço a todos. As últimas palavras, doutor. Agradecer a oportunidade, a gente vai tentar fazer esse podcast de maneira periódica. O nosso objetivo, justamente, que o doutor falou, além de nos aproximarmos dos pacientes, é trazer informações, né? Tem vezes que a doutora Paula, eu, o doutor Almudim, vamos trazer aqui casos que às vezes não são exatamente os casos dos nossos pacientes que estão nos ouvindo, mas que se assemelham em alguns detalhes, né? E mostram que só não consegue quem não tenta. Às vezes a gente tem que tentar, tem que ir atrás desse embriãozinho de uma maneira humana, entendendo que cada caso é um caso, não existe receita de bolo, é clomifeno, pergoveres para todo mundo, o captar, não. A gente tem que entender o casal e o objetivo é justamente esse, nos aproximarmos e nos colocar à disposição para poder ajudar vocês. Eu também queria agradecer, falar que estamos aqui à disposição para qualquer, para tirar dúvidas ou para colher, que é só entrar em contato conosco. Um abraço e até breve. Um abraço.